Olá, tudo bem? Vamos começar mais um Conversando sobre as Leis Morais com Lígia Simões e Pedro Simões. Tudo bem, Lígia Simões? Tudo bem, Pedro Simões, e você, Tudo, animado? Tudo bem também, estou muito animado, sempre animado. O Hoje a gente vai tema falar. hoje é desafiante. É uma batalha, né? Uma batalha. Hoje a gente vai falar, tentar terminar aqui o capítulo 6 das leis morais, da lei de destruição, e vamos, depois de falar dos flagelos destruidores e da destruição necessária e abusiva, vamos falar de guerras, assassínio, crueldade, pena de morte e outras coisitas mais. Se você não assistiu às nossas conversas anteriores, tem um cardzinho aqui em cima, não só com a primeira parte do capítulo 6 da Lei de Destruição, mas também com os capítulos anteriores. E também você pode encontrar ali outras palestras, outros materiais de estudo feitos pela Lígia e por mim. Muito bem, vamos começar então aqui com as guerras. A gente agora vai começar com a guerra, nosso primeiro item aqui dessa segunda Tá. parte. Antes da gente entrar nesse terceiro subitem do capítulo 6, eu queria recomendar aos companheiros que possam estar assistindo hoje conosco, se não fizeram uma leitura atenta dos dois primeiros subitens desse capítulo, destruição necessária e abusiva e flagelos destruidores, façam, porque todas as referências doutrinárias, os conceitos doutrinários importantes para nós compreendermos o pensamento dos Dos espíritos espíritos. dentro da lei de Deus sobre guerra, assassínio, crueldade, pena de morte, duelo, para entender, precisaremos nos reportar ao que está contido da lei de Deus nesses dois primeiros subitens. Porque os cinco outros são vivências disso que nós chamamos lei de destruição. Muito bem, então vamos começar aqui com a guerra. Kardec pergunta o que impele o homem à guerra, e a resposta, eu acho que recai sobre dois aspectos: a predominância ainda da natureza animal sobre a natureza espiritual, né? E a ideia de que, né, num estado mais primitivo da civilização, ainda predomina a lei do mais forte, né? Então a ideia de fazer valer pela força, né? Pela força animal, pela força, pode falar, Física, física, força física. é isso, animal, material, Vou física, né? voltar, vou me permitir, Pedro, voltar um pouquinho no início da resposta, porque você pulou um aspecto As importantíssimo. paixões, né? O transbordamento das paixões. Não são as paixões, que são uma força. Vamos chegar lá no capítulo das paixões depois. Mas é o transbordamento das paixões, o excesso. E nós vamos ver de que paixões os espíritos estão falando. Então, a predominância da natureza material dando abertura para o transbordamento das paixões, não é? E a observação, repetindo o que você falou, de que ainda, quando vivíamos no estado de barbárie, nós nos valíamos da guerra porque era o direito do mais forte, que vamos depois comentar também, não é Né? verdade? Com isso já fica uma perspectiva de que a guerra se ela existe ainda entre nós, é derivado da nossa inferioridade moral, A né? predominância Da da predominância da natureza matéria, animal em nós. E né? ainda esse transbordamento das paixões, que é sermos levados pelas paixões, o egoísmo, o orgulho, não é? A pretensão de poder, de ser mais forte, ainda nos leva às situações de guerra. Agora, muito instigante é a parte da resposta onde os espíritos dizem a Kardec que, à medida que o homem progride, menos se torna a guerra.
Aham. Para a gente entender com tranquilidade. Mas eles complementam, porque ele evita as suas causas, o que é super importante. Quando chegamos a uma situação de guerra declarada, não é? É porque já queimamos etapas importantes de negociação, de reflexão que poderiam evitar essa situação, tornando-a desnecessária para o entendimento entre os povos. Mas nos desafia a pensar, Pedro, eu quero escutar você, quando os espíritos dizem, ele evita fazendo guerra com humanidade quando a sente necessária. Olha, vamos parar por aqui. Lápis na mão. Você sabe o que eu botei com o lápis na mão aqui na minha resposta? Do lado, Não. uma interrogação. Interrogação para a gente pensar. Quando a sente necessária. Então, ainda há situações em que a guerra é necessária. Depois, eu acho que as perguntas subsequentes vão nos dar pistas, não é? Aham. A gente pode fazer referência a elas. Uma questão é a guerra ainda necessária em algumas situações, é isso que eu depreendo da resposta. E a outra questão que faz a gente pensar é fazer a guerra, quando necessária, com humanidade. É. Eu acho que a questão de a guerra quando necessária se refere muito àquela questão que está no Evangelho, no final se não me engano, no final do capítulo 5, quando, não sei se é no final do capítulo 5 ou se é no Bem-aventurados Misericordiosos, porque fala exatamente dessas contendas, né? E fala e pergunta quando é que a gente, assim, a gente porque todo o capítulo 10 é o capítulo da conciliação, né? Então, chega no final, Kardec está meio, parece assim, incomodado. Pô, a gente nunca vai ver o mal? A gente nunca pode falar o mal? Nunca, né? A gente sempre vai ter que, num certo sentido, abaixar a cabeça para o mal? Aí os espíritos vão dizer, olha, isso é muito delicado, tem que ver caso a caso, mas é melhor que um caia do que sofra por muitos. Então, se a gente pega essa resposta no contexto da história mundial, a gente já viu que a história, guerras já foram necessárias para que um caísse para libertar muitos, né? Eu acho que esse é o ponto que a gente vai ver depois, que é quando, não é, os espíritos vão nos chamar a atenção para a escravização temporária Né, de né, alguns povos. Eles né. chamam a atenção, nós vamos chegar lá, não é? Para, às vezes, a necessidade de se promover instrumentos para essa libertação. Poderiam ser outros os instrumentos? Certamente sim, mas ainda no nível evolutivo, no padrão evolutivo em que nós vivemos, em certos momentos ainda, pelo abuso, exacerbação do poder, não é? É Aham, preciso conter essas exatamente, forças negativas. E exatamente. fazer com humanidade é bem interessante, porque a gente tem muitos exemplos, né? Hoje, quando a gente tem tantos documentários, por exemplo, sobre a Segunda Guerra, quando tínhamos, né, um povo dominante, né, dentro exatamente dessa condição de transbordamento das paixões, né? Os sentimentos egóicos de superioridade de raça e tudo mais, nós vemos nesses documentários um sem número de exemplos de pessoas que, dentro da situação da guerra, souberam agir com a humanidade, não podiam impedir É, aquela situação vigente, mas podiam, muitas vezes, com risco de sua própria vida, não é? Sacrificar-se para aliviar aqueles que estavam em condição
de escravização. Muito bonitos os exemplos, um sem número que a gente não precisa citar, não é verdade? É verdade. Bom, a gente está aqui na primeira pergunta só, né? Mas na questão 744, quando pergunta sobre tornando necessária a guerra, também é uma outra questão delicada, porque parece que a guerra é necessária e a gente precisa entender essa necessidade da guerra dentro desse contexto que a gente está falando, né? A guerra não seria necessária se ainda não tivesse entre nós tanto esse espírito de vencer pela força, né? A predominância da matéria, etc. E aí a pergunta é: qual o objetivo disso, né? Qual é o propósito disso? E a resposta me parece um pouco surpreendente, que é a ideia de liberdade e progresso. Sim. E aí, já na subpergunta A, os espíritos vão a resposta, o esclarecimento está na subpergunta A, não é? É importante para produzir o advento da liberdade, expressão usada por Kardec, os espíritos complementam, vencendo condições de escravização temporária, a fim de fazer os povos progredirem mais depressa. Então, você veja que nesta guerra necessária, a finalidade é o progresso, vencendo as situações de escravização, que serão sempre temporárias, também a própria história mostra, né? Embora absolutamente lamentáveis, não é? Eu acho que aí Foi. tem uma conjugação de questões, né? De um lado, a ideia da liberdade, que é a própria ideia de que as pessoas elas precisam ter as suas experiências como forma de aprendizado. Então, aquelas pessoas, né, que promovem a guerra... Um outro olhar. Exatamente. Também. Exatamente. Aquelas pessoas que promovem a guerra, né, elas estão no exercício da liberdade, né? Deus não cerceia a liberdade. Deus ensina através da liberdade. Esse é um ponto que parece difícil para a gente entender, porque por que Deus permite isso? Deus permite porque o ensino, né, moral da vida para nós é através da nossa liberdade e não através do constrangimento. O constrangimento vai vir como consequência, né? E aí é aquela história de fazer do mal sair o bem. Então, aqueles que aproveitam, né, num certo sentido, a experiência da guerra dentro de ações de uma visão mais humanitária e conseguem, né, passar bem por essa situação toda, isso acelera o progresso. Então, é do mal se tira o bem. Então, se coloca numa situação como se a gente pensasse a mesma situação próxima do flagelo, né, que coloca você numa situação crítica, e essa situação crítica te ajuda a te tornar mais sensível às dificuldades, olhar mais para o outro, né, ser mais compassivo e abrir mão, né? E aí você acelera o seu progresso. Não precisava, né? Mas já que tem, né? Isso acaba sendo um instrumento. Era o que eu ia colocar, chamando atenção para o fato de que Deus não faz a guerra necessária, ele permite que seja como consequência da própria ação da incúria do homem no transbordamento de suas paixões, na predominância de sua natureza animal, exatamente aproveitando para tirar do mal o remédio e alcançar uma finalidade maior, no sentido de próxima à lei de Deus, não é? Que é a alavanca do progresso, que muitas vezes vem por esses processos dolorosos de aprendizado. Agora, a questão 743, que a gente pulou, diz para a gente, olha,
mas isso vai desaparecer um dia da Terra, da humanidade, da nossa vivência, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Quando deixarmos de sentir essa ilusão de separatividade, de superioridade, e nos virmos uns aos outros como irmãos, povos irmãos, aí a condição da Terra, do mundo, será uma condição diferente, não é verdade? Sim, e a gente não precisa nem gastar muito tempo aqui para pensar que aquelas pessoas que acabam promovendo as guerras, né, elas Tá acabam dito? se comprometendo seriamente diante da lei, né? E eu gosto de lembrar da história de Paulo, porque Paulo, num certo sentido, ele também deu início a uma guerra, né, de perseguição dos cristãos. E aí é muito curioso observar no livro, né, no livro Paulo Estevão, que todas as situações em que, nas excursões que Paulo faz, e Paulo não fazia as excursões sozinho, né, as viagens de Paulo, ele não fazia sozinho. Quem era apedrejado, quem era preso, quem era... Teve, numa cidade, ele teve que sair escondido, quase morreu, não sei o quê. Toda o resultado negativo caía sobre ele, né? Num certo sentido, é como o retorno, né, daquilo que ele tinha feito, que os outros não tinham esse compromisso, né? Esse comprometimento com a lei, né? Ele tinha, mas os outros não tinham, né? E a lei do retorno. Certa vez, um companheiro dirigente de casa espírita perguntando aos amigos espirituais por que tanta dificuldade, né? Em ser aceito na sua liderança, uma tarefa de liderança, pelos companheiros. E o amigo espiritual respondeu: olha, eles desconfiam de você porque você já promoveu muita guerra. E como não daria? É o que diz aqui, né? Serão necessárias, na resposta à questão 745, Muitas encarnações. muitas encarnações. Muitas encarnações significaria, né, a formação de famílias recebendo esses espíritos, por mais que fosse o número, a prole numerosa, o número é bem restrito. Então, junta tudo na casa espírita e eles vão sempre olhar para você com desconfiança, porque é o resultado das guerras anteriores que foram promovidas, a falta de confiança, que agora esses espíritos que somos nós, né, porque guerreamos de milhões de maneiras, mas já seria uma digressão ao tema, mas uma digressão absolutamente útil, aí temos que responder por isso. Vale chamar atenção, Pedrinho, para o fato de que também aqui, nessa abordagem que os espíritos fazem sobre a guerra, né, eles vão nos dar resposta para todas essas outras situações que nós vamos analisar, chamando a atenção de alguns pontos importantes. Mas assassínio, crueldade, duelo, pena de morte, são também decorrentes da predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o transbordamento das paixões. E vamos chamar atenção para isso, Pedro. Esse transbordamento das paixões, em cada um desses subitens, vai aparecer caracterizado de uma maneira. Não sei se você percebeu isso. Não percebi. Você vai me Eu chamar vou atenção. chamar a sua atenção a cada subir. Vamos Então para tá o bom. assassínio. Então tá bom. O assassínio, olha, essas perguntas do assassínio, eu tive até dificuldade de pensar muito sobre elas, porque, assim como a guerra, né, é uma realidade que a gente sabe, mas que é,
a gente sabe que é muito presente na sociedade, mas ao mesmo tempo é um pouco distante de nós, né? Então, a primeira questão, quer dizer, por que que o assassínio é um crime aos olhos de Deus? Bom, porque a gente tinha visto, né, que existe um tempo, né, de transformação e o assassínio, na verdade, interrompe esse tempo antes, né? Precipita o término de algo que ainda precisava ter vigência, né? Então, esse é o primeiro ponto que aparece aqui, né? Interromper uma existência de expiação ou omissão. Aí está o mal, né? Dito com todas as palavras. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que chamar atenção. Isso, muito bem. Mas os espíritos vêm dizer também para nós que existem gradações, né, A na depender da intenção. culpabilidade, a depender da intenção. E deixam bem claro para a gente que só num caso de legítima defesa, quando não há outra possibilidade de preservarmos a própria vida, que se pode justificar a atentar Contra a contra a vida do vida outro. do agressor, não é verdade? Eu acho que isso tudo ainda dentro do contexto de vida que a gente está, não é? Sem Porque dúvida alguma, porque nós não teríamos essas situações se não estivéssemos nessa condição evolutiva de predominância da natureza animal. mas ainda assim, porque há uma crítica quando a gente dá o exemplo do Cristo, né? Dizer, mas o Cristo, mas o Cristo tá como se fosse uma... Qual é o exemplo? Dá um exemplo. Não, foi preso, foi morto e não levantou, né? E disse, Pedro, guarda a espada, porque aqui não é assim que a gente vai resolver, né? Então ele se deixou flagelar num contexto que, bom, ele ia fazer o quê? Né? Então, mas a crítica é sempre essa, de que, bom, mas o Cristo não, né? É outro patamar. Mas a gente tem que entender uma coisa. Uma coisa é a sociedade que a gente vive, que é super agressiva e etc., que pode acabar suscitando em nós uma resposta também assim, né? Principalmente quando ferem aquelas pessoas que mais próximas de nós, que a gente ama, etc., né? Porque às vezes fere muito mais na gente ver os nossos entes queridos sofrendo do que nós mesmos, né? Mas aqui o exemplo do Cristo é outro, né? É isso. São situações que a gente não pode julgar e os espíritos Exatamente. bem claros Exatamente. para nós, porque Exatamente. há situações em que a defesa vem como um impulso muito motivado pelo instinto de conservação. Então, você impulsivamente se defendendo, você reage. E é uma reação saudável do ponto de vista da conservação. Agora, o importante é que você veja que, mesmo quando, na resposta à questão 748, os espíritos dizem que, se houver necessidade, a legítima defesa é válida, eles dizem, mas ainda colocam uma adversativa, desde que o agressor possa preservar sua vida. Se houver alguma possibilidade de negociação, ela deve sempre ser tentada antes de qualquer reação, não é verdade? É isso. É isso. E no caso da guerra, que é a 749, não é? E aqueles que matam na guerra, como é que fica a responsabilidade deles? Isso, eles estão constrangidos. Então, na hora, vamos dizer, da justiça divina, isso é considerado. Estão constrangidos ali, naquela situação, para fazer aquela ação. Já é uma consequência de toda matar ou morrer. Não é verdade? Mas constrangidos. Mas aí eles chamam a atenção. Por o sentimento de humanidade, né? Sentimento de humanidade importantíssimo. Fazer a guerra com a humanidade
para, sempre que possível, evitar essas situações. E o que vai ainda mais além no transbordamento das paixões é que, para alguns espíritos ainda muito atrasados, muito inferiores, nós, em situações de inferioridade, não basta nem matar, ainda submete a situações de crueldade. Aí a responsabilidade e o compromisso são muito maiores, não é verdade? É isso. Aí vou ter aqui essas perguntas sobre parricídio e infanticídio, que depois eu vi que parricídio é um termo que já não se caiu um pouco em desuso, ficou um pouco Ah, é? obsoleto. Se falou homicídio, simplesmente, né? E é tudo homicídio, né? Nesse caso, a responsabilidade e a questão é igual a qualquer outro homicídio, seja de criança, de pai, seja de quem for, né? É isso. Vai pesar muita circunstância, porque Sim, muitas vezes no infanticídio, usando a palavra de Kardec, há o requinte de crueldade pela situação indefesa da né? Da criança, criança. não tem nem como reagir, não é como se É. defender. E aí, a última questão, 751, vai dizer que, bom, a gente já é muito inteligente, o nosso problema é moralidade, né? É A isso gente aí. já sabe disso, né? O nosso problema não é mais desenvolver a inteligência ou saber a diferença do bem e o mal. O problema está em tornar isso É uma vivência chamada para de nós. atenção bem Aham, importante, né? Porque muitas vezes a gente diz, mas uma pessoa tão preparada, uma né? pessoa tão inteligente, como pôde cometer um ato assim? Esse desenvolvimento intelectual não implica no desenvolvimento moral, não é verdade? E às vezes é isso, né? O nosso problema está exatamente que a gente tem usado a nossa inteligência para o mal, né? Aí é que. Por isso que nós estamos no mundo de prova e expiação, porque ainda usamos a nossa inteligência para o mal, né? Comprometemos, né? Nos É. comprometemos, porque aquilo que era para nós usarmos para o bem, e também uma infinidade de exemplos, não é? Nós ainda usamos para fazer valer, volta, a predominância da nossa natureza animal. Agora, eu estou querendo saber aqui onde é que está o transbordamento das paixões, que a gente falou do assassínio e não falou do transbordamento das paixões. Sim, o transbordamento das paixões, no caso do assassínio, está subentendido. Porque o Ah! que é que leva aqui, o que é que leva, não é, a pessoa a tirar a vida do outro? Vai aparecer no duelo e na pena de morte. Vai Tá. aparecer. Vai Por aparecer quê? lá. Vai aparecer. É a Então tá. necessidade é o orgulho e vaidade, então, lá na questão 759, dupla chaga, é a sobrecitação dos instintos materiais, tudo isso, não é? É o transbordamento das paixões no poder, na ofensa que a gente sente. Eu fui ofendido, a ponto de honra, que também Kardec vai usar essa expressão muito comum à época, não é? É. Então, claro que é no transbordamento da paixão, na perda da possibilidade de raciocinar, que uma criatura investe contra o outro para tirar a vida do seu semelhante. Transbordamento das paixões. Não há nem o que explicar, José Pedro. Bom, vamos falar da crueldade. Ai, ai, ai. É, E o sentimento de crueldade? Aqui vai dizer que é o instinto de destruição no que tem de pior, né? E aí é preciso a gente entender que os instintos, eles são bons por natureza, né? O que eu, torna os instintos maus, né? O que torna os instintos maus é que Deus dá o limite do necessário, tanto da conservação quanto da destruição. E assim como a gente abusa da conservação, querendo tudo para nós, a gente também acaba abusando da destruição, às vezes destruindo antecipadamente o que não era para ser feito, né?
Isso é o que, senão o transbordamento da paixão? Sim, sim, é que você falou que em É o cada um deles ia transbordamento da aparecer. paixão, porque há paixões boas e paixões más, que vai dar origem à natureza má, que é citada pelos espíritos na questão 752, né? Dessa necessidade de crueldade que o espírito atrasado sente, imperfeito, comprometido moralmente, sente, resulta uma natureza má. Mas a natureza má, na essência, não existe. O que existe é exatamente a paixão má levando à constituição de uma natureza má. É muito interessante aqui na parte da crueldade que vai voltar à discussão da preponderância da matéria sobre o espírito, não é? E vai trazer a discussão do senso moral, que Kardec pergunta se a crueldade deriva de uma carência do senso moral, né? E os espíritos vão dizer que não é carência, né? É como se fosse um senso moral que ainda está no estado de Embrionário. embrionário. Ele vai se desenvolver com o tempo, né? Calma, porque esse espírito vai se tornar um bom espírito no tempo, né? Então, não é carência, não é que falte. O senso moral é potencialidade divina, está em nós. Exatamente. Está no nosso DNA divino. Como Uhum. todas as potencialidades da alma, está lá na questão, acho que 115 ou 132, que nós precisamos desenvolver, né? Nas condições de primitividade, volta na questão 753, quando a matéria prepondera sobre o espírito, esses seres primitivos, espiritualmente primitivos, se entregam aos instintos do bruto, transbordamento das paixões. É bom pensar que, em alguma circunstância, todos nós ainda temos momentos, né, de alguma crueldade, né? Oi? Sério isso, né? Pois é, pois é. Porque exatamente a gente está nesse processo, né? E essas questões foram trazidas para que a gente conseguisse perceber isso em nós, num certo sentido, né? Pedro, isso abre uma janelinha interessante, porque nós não vamos fazer isso hoje, porque estamos nos atendo aqui, como é a proposta da nossa conversa, ao conteúdo do Livro dos Espíritos. Mas nós poderíamos fazer um outro estudo, uma outra abordagem, trazendo todas essas situações de crueldade, de assassínio, de guerra, para as situações de vida moral, as guerras morais, os assassínios morais, não é? Matar a esperança do outro, não é? A confiança do outro, a crueldade hoje em dia, porque nós temos esse desenvolvimento intelectual, as condições de situações em que nós somos cruéis, elas são de um refinamento intelectual claro. Seríssimo, seríssimo. Pois Mas isso seria um outro estudo. Pois é. Aqui é interessante também que na nota de Kardec da questão 754, volta a discussão do instinto e do senso moral, né? Que eu acho que a gente já tinha falado. Quer dizer, quando em nós exacerba muito essa tendência instintiva, isso abafa o senso moral. É como se a gente perdesse, né, a capacidade de ajuizar bem aquela situação e a gente age muito motivado exatamente pelo instinto. E vice-versa, quer dizer, a gente teria uma capacidade de abafar o instinto, silenciar essa voz tão forte dentro de nós, com o desenvolvimento exatamente
do senso moral, da moralidade. Isso fica claro se a gente sobe um pouquinho, quem está com o livro dos Espíritos aberto, ali para a parte média da resposta à questão 753, há uma colocação importante dos Espíritos. Quando eles, falando desses espíritos que se entregam aos instintos do bruto, e não experimentam outras necessidades além da vida do corpo. E aí, veja que interessante, os espíritos dizem assim, e só da conservação pessoal cogitam. Esse só nos dá essa dimensão. Cogitar da conservação pessoal é atender à lei de conservação, mas Só isso? Cogitar da conservação. Olha só como é importante aí. Só cogitar da conservação já nos deixa numa condição limitada, porque nós estamos abrindo espaço para a reflexão, para o uso superior da inteligência, expressão também dos espíritos nessas respostas. Eu não sei se teria alguma coisa mais assim para a gente comentar sobre a crueldade, ou se a gente pode passar para o duelo. Eu acho que a gente pode chamar a atenção da importante nota de Kardec de que o Senhor se valeu, na sua colocação última, na questão 754, porque quem fala isso é Kardec, né? Sim. Você repetiu. Quando ele fala a sobreexcitação dos instintos materiais abafa o senso moral. Como, na ordem contrária, inversa, o desenvolvimento do senso moral vai enfraquecendo pouco a pouco as faculdades puramente materiais, ou seja, esse ato reflexo apenas instintivo. Mas eu tinha chamado a atenção que isso estava na questão 754. Eu não falei da minha cabeça isso, não. Ok, eu não percebi a sua chamada de atenção e quis dar o crédito a Carmen. Claro, o crédito é todo dele, a gente só comenta aqui, sabe? Mais repetido que qualquer coisa. O homem material, Kardec, o homem que ele era, né? Que a nota é dele, não é dos espíritos. Certo. É que quando Kardec coloca a nota aqui no Livro dos Espíritos, também ganha uma conotação um pouco diferente, né? Mas vamos lá, então. Só uma coisa que eu marquei, íamos passar sem falar. Na questão 756, Pedro, há um detalhe importante na resposta. É quando os espíritos dizendo a Kardec do progresso da humanidade e da modificação das condições das sociedades, quando formos uma humanidade mais progredida, se a gente pode dizer assim, né? Ele diz para nós que os instintos do mal desaparecerão quando nós renascermos sob outros invólucros. Olha que interessante. A condição, só uma observação para a gente pensar, como ainda esses instintos de preservação da vida e tudo mais, eles estão muito refletidos com a condição do nosso corpo. Então, ainda a nossa natureza, que ainda é muito material, muito animal, não deixa de ser um estímulo a essa sobreexcitação dos instintos. Quando nós formos indivíduos, seres, com uma natureza mais espiritual, a força do instinto atuará menor em nós. É curioso porque ele não fala simplesmente em outros corpos, né? Se referindo a uma reencarnação simplesmente. Não, você vai reencarnar e na próxima encarnação tudo está resolvido. Não. O outro invólucro significa um pouco dentro disso que você está dizendo, né? É um corpo, né? Um conjunto que já tem em si, né?
O ser integral. Exatamente. É lógico que a gente está aqui falando dessa completa integração entre corpo e espírito, né? Porque a gente só vai poder habitar esse invólucro se a gente também já tiver um senso moral mais desenvolvido, né? Exatamente, cambiando, né? Fazendo uma troca perfeita ali, né? Com certeza. E o duelo? O duelo, a gente... Ridículo na expressão dos espíritos. Como é que é? Ridículo. O duelo é ridículo, não o debate sobre o duelo, né? Não. O duelo, a expressão dos espíritos. É ridículo. Aí é aquela história. Porque a pessoa, quando vai duelar, ela já teve... É uma coisa planejada. Não é? É planejado, com detalhes, às vezes, de elaboração intelectual, quase. Né? Mas aí é aquela história. Kardec aqui se detém muito no duelo antigo, no duelo de matar um ao outro, né? E a gente já não vive exatamente mais essa época, embora continue duelando. A janelinha, né? Duelos morais. Exatamente, a gente continue duelando. E aí eu acho que a gente tem que ler essas questões desse ponto de vista, né? Quer dizer, quanto a gente ainda arquiteta argumentos e pensa não sei o quê e tal, tarará, para depois chegar e ficar disputando argumento, disputando razão, não sei o quê, ficar duelando com o outro. Daquela expressão que, às vezes, até as crianças ou os mais jovens, ou nós, quando estamos regredidos nos nossos comportamentos, né? Às vezes, dentro de um diálogo mais áspero e tal, a pessoa diz, vai encarar? Né? Eu me lembrei disso, vai encarar, está chamando para o duelo. Exatamente. Vai encarar, gente, você veja, e às vezes a pessoa reage assim, né? Vai encarar, cuidado nessa hora, porque daí até para sair, não sai para um duelo de armas, mas até para uma agressão física. Exatamente. Um empurrão, um safadão, é um negócio sério, Ou então, a distância. Para o descontrole verbal, né? Aí começa um a xingar o outro, agredir, não sei o quê. E aí você usa todo o seu desenvolvimento intelectual para encontrar exatamente aquela arma ferina. E tudo deriva aí disso que Kardec chama de ponto de honra, do orgulho, da vaidade, né? É tudo predominância da natureza animal. E a dificuldade da gente entender aquela história que Jesus fala de que meu reino não é desse mundo, de que aquele que quiser primeiro seja o último, né? Exatamente da outra face, exatamente o contrário de tudo aquilo que a gente aprende aqui na moral cristã, né? É a luta do bem e do mal em nós. Em nós, né? Em nós, exatamente. Bom, vamos para a pena de morte? E a pena de morte para encerrar, né? Quase que bastaria dizer, desaparecerá um dia da legislação humana, questão 760, vai desaparecer, né? Vai. E será o quê? Um progresso. Um progresso para a humanidade, né? Não, eu acho o que eu acho mais interessante aqui dessas questões relativas à pena de morte é a ideia de seguinte: olhando do ponto de vista espiritual, matar a pessoa não é resolver o problema. Do ponto de vista material, matar a pessoa resolve o problema. Pronto, não está mais aqui, acabou. Mas do ponto de vista espiritual, não resolveu o problema, exatamente porque a morte dificulta a que o espírito que foi morto, assassinado, a pena de morte é um assassínio, né? Num certo sentido, ele possa se arrepender, né? O tempo da encarnação
faz com que ajuda a que o espírito possa repensar a sua vida, aquilo que ele fez, etc., e chegar no mundo espiritual já arrependido, dá a ele uma condição espiritual muito diferente. Então, esse eu acho que é o ponto principal aqui dessas questões, para que a gente mude o ponto de vista e possa justificar o porquê de uma pessoa que cometeu tantas barbaridades, a gente vai preservá-la. Ser poupada, né? Porque Kardec diz, bom, mas não tem um certo limite em quando aquela pessoa que fez tanta barbaridade não é um bem para a sociedade que ela seja excluída da sociedade através da pena de morte? E você veja que na resposta à questão 762, os espíritos deixam isso bem claro. É necessário, como você falou, continuando aí o argumento, pessoa que fez tão mal, que é perigosa para os outros, então mata para que ele não continue sendo um elemento perigoso na sociedade. E os espíritos dizem, é necessário porque o homem não descobriu ainda uma outra maneira de fazer isso, de preservar o outro sem matar o agressor. Mas eu acho... E aqui, lá na nota de Kardec, deixa só eu terminar aqui, na questão 760, Kardec, como sempre lúcido na sua nota, ele diz, olha, tudo isso é porque o progresso social ainda está muito longe, ainda deixa muito a desejar. O progresso social deixa muito a desejar. Vou até pegar o lápis e marcar aqui. Mas olha, o meu eu envolvi. Não basta sublinhar, envolve. É mais forte. Eu não uso lápis, eu uso lapiseira. Vou marcar aqui para a minha lapiseira. Olha cá, o progresso social ainda deixa muito a desejar, mesmo na sociedade moderna. Não, e aí, essa questão o homem julga necessário aquilo que não encontrou coisa melhor, eu acho que vale para muitas das discussões do necessário, do supérfluo, do assassínio, né? Quer dizer, na verdade, quando você acaba tomando uma atitude que você, na verdade, tem dúvida, será que foi o melhor? Talvez é porque você ainda não conseguiu encontrar, né? A ignorância. Exatamente. Ou, né, o pouco desenvolvimento do senso moral. Com certeza. Né? Porque Quer dizer, se tivéssemos o senso moral desenvolvido, não seríamos ignorantes e teríamos a resposta. Aí ignorante parece remeter à inteligência, né? Lei de Deus, desconhecimento da lei. Ou então aquela história, a gente até sabe, mas é como se moralmente a gente não conseguisse ainda dar esse passo que é necessário, né? Então, quando a gente se percebe ainda incapaz, a gente acaba apelando para outras formas de ação e justifica, e aí que eu acho que é importante, a gente acaba justificando essa forma de ação como uma necessidade, mas, na verdade, é porque a gente não encontrou outra forma melhor, né? Necessidade do nosso ponto de vista limitado da vida material e da preponderância da natureza animal. Exatamente. Mesmo quando Jesus, Kardec ainda ele é desafiador na questão 764, né? Não, mas Jesus disse que quem matou com a espada perecerá, ele não está dizendo que mata também com a espada, ainda tem que ser com a mesma espada, né? O que Jesus quis dizer com isso, Pedro? Não, exatamente essa questão que eu ia comentar agora, né? Porque eu também acho que essa questão é uma questão super... Kardec fez certíssimo em fazer essa pergunta, né? E ela traz para a gente essa ideia de que quem faz a justiça é Deus, né? Se existe a justiça de talião, entre aspas, né?
é exatamente o retorno daquilo que nós fazemos, né? Mas Deus não deu nenhum atestado para nós para que a gente seja justiceiro em seu nome. Não é essa a ideia, né? Então, não nos cabe entrar numa de dizer, não, agora a gente vai fazer a justiça e vai ser olho por olho, dente por dente. Cabe a Deus a distribuição da justiça, não é? E É. só a Ele aplicar essa justiça de acordo com suas leis. Eu acho que fechamos bem esse capítulo que você tinha dito que não gostava dele. Ficou agora mais palatável para você? Não. Então, semana que vem a gente repete. Não, a semana que vem a gente vai para o capítulo, acho que é Lei de Sociedade, né? Tem que Ai, ser vamos sair disso. capítulo 7. Lei de Sociedade, vamos sair desse negócio de... Ok. Ai, não, chega. Crueldade. Chega de Chega, crueldade. chega, chega. Será que a gente não encontra crueldade na vivência em sociedade? Cenas dos próximos capítulos. Ah, não, mas o exemplo que a gente teve aqui agora, né, nesse capítulo, já é isso. Pena de morte, guerra, assassino, já é Na sociedade. na sociedade, Essa não está em outro lugar, né? Não está fora, né? O Pedro, eu acho que esse capítulo 7 da próxima semana é dos mais curtinhos, né? São 66, são 9 questões só. É, é isso aí. Vamos ver o Capítulo que a gente faz, né? Se a gente vai dar conta de fazer tudo numa única conversa. São 4 itens, né? São 4 tópicos, mas vamos deixar isso também para a semana que vem, né? Senão a gente fica aqui antecipando aqui. Então, vamos agradecer aqui a oportunidade que a gente teve de fazer essa reflexão e vamos pensar que, na verdade, Jesus veio trazer para a gente a mensagem da paz, bem-aventurados os brandos e pacíficos, né? Mansuetude, que é uma palavra linda. Mansos, brandos, pacíficos, veio trazer para a gente exatamente o oposto daquilo que a gente acabou estudando aqui, né? Que Deus nos abençoe, que esses instintos ainda tão presentes dentro de nós possam ir se aquietando, né? Que a gente possa ir percebendo, né, ao longo da vida a importância do bem, né? Que Deus nos abençoe a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, a todas as pessoas que agora pararam um instante para assistir aqui e fazer essa oração conosco. Que Deus nos abençoe a todos e que a gente possa aqui na próxima quarta-feira estar aí para mais um comentário agora da lei de sociedade, não é isso? Mais um conversando sobre as leis morais. É isso aí, grande abraço, tchau. Até.